A arte de meditar. Áudio 18. O fruto do Espírito. Na vida de todo buscador de Deus, chega um momento em que ele sente a presença e torna-se consciente, por um caminho ou por outro, dessa real presença e poder transcendentais. Então, ele terá alcançado o que leu sobre a experiência de Deus, ou o que ouviu as pessoas falarem sobre isso. Nós não sabemos de que forma essa experiência vem até nós. Para cada um, vem de uma maneira diferente, mas isso é certo. Quando vem, e o Espírito do Senhor é uma presença realizada, há liberdade. Uma liberdade que é uma liberdade dos pensamentos e das coisas deste mundo, sem medos, dúvidas, preocupações e problemas. No momento em que o Espírito do Senhor toca uma pessoa, ela é transformada. Ela começa a entender o significado do renascimento, de ser nascida de novo. Ela sente uma diferença dentro de si e ela sabe que não é mais a mesma pessoa que foi ontem ou na semana passada. O grau da transformação pode não ser aparente ao mesmo tempo no reino visível, mas pouco a pouco torna-se evidente para o mundo exterior. Às vezes, no começo, pode tornar-se evidente como aparências negativas. É bastante comum a perda preceder o ganho. Aquele que encontra sua vida, perdê-la-á, e aquele que por mim perde a sua vida, encontrá-la-á. O presente sentido da vida deve ser sacrificado para que o sentido espiritual da vida pode ser adquirido. Antes da plena e completa realização desta nova vida ocorrer, o descarte de antigas formas pode surgir como um problema de algum tipo, seja econômico, emocional ou físico. Existe a sensação de perder algo, desistir ou sacrificar alguma coisa. Mas isso, entretanto, não é verdade. Uma vez que o Espírito do Senhor realmente tocou uma pessoa, ela não é perturbada ou afetada por aparências externas, porque ela os reconhece como parte de uma experiência de transição. Os primeiros mártires cristãos que se voltaram dos deuses pagãos para Deus o fizeram sem pensar em termos de um sentido humano de vida. A perseguição a que eles foram forçados a suportar não era nada em comparação com a plenitude de sua missão espiritual. Para o espectador, certamente não fazia sentido que os homens justos devessem ser apedrejados, jogados aos leões ou queimados em estacas. Do ponto de vista humano, isso nunca fará sentido. Mas quando o Espírito do Senhor tocou alguém, ele entende que, na realidade, nada é desistido, perdido ou sacrificado. Isso é um martírio apenas para aqueles que não compreendem. Para os espiritualmente iluminados, é o cumprimento de seu destino e experiência espirituais, e aquilo que é ganho mais do que compensa aquilo que o mundo considera perdido. Hoje, a atitude do homem do mundo é semelhante ao dos pagãos de 19 séculos atrás. Ele vê com espanto e desconfiança quem deliberadamente escolhe dedicar seu tempo e dinheiro para o desenvolvimento de sua natureza espiritual, em vez de buscar pelo prazer, fama e fortuna os deuses deste mundo. Essa escolha, aos olhos do materialista, é análoga ao sacrifício dos mártires cristãos. Mas para uma pessoa que tenha vislumbrado a natureza do caminho espiritual, e, mais especialmente, para quem experimentou o Cristo, o que é ganho mais do que compensa o que foi desistido. Nesta vida, tudo é como as terras altas, planícies, montanhas e vales. Alguns dias nós olhamos para o mundo do topo de uma pequena e bonita colina, e todo o mundo é suave e gentil. Mas depois nós deslizamos para dentro do vale. Há outros dias em que estamos em cima da mais alta montanha, apenas para nos encontrarmos no dia seguinte, dando lugar ao desânimo e desespero. Esses períodos não têm significado particular e não têm importância real. Eles são parte do ciclo rítmico da vida humana. As experiências do vale
são apenas preparação para a experiência da montanha. Há sempre um vale entre duas montanhas. Não se pode subir à próxima montanha sem primeiro passar pelo vale. Em termos bíblicos, nenhum homem pode encontrar sua vida até que ele a perca. É no vale que ele joga fora o fardo do eu humano com seus desejos e desejos. Assim desimpedido, ele está livre para escalar a próxima montanha mais alta. A jornada continua e as experiências na montanha serão de maior duração e as do vale mais curtas. Isso vai ano após ano, até que um ponto de transição é alcançado e então as alturas tornam-se sua morada permanente. Hoje pode ser esse dia de transição para nós. Se nos lembrarmos desse dia como o tempo em que tomamos a decisão de esquecer das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, daqui a um ano teremos que admitir que uma transformação da nossa vida está em andamento. O sentido humano da vida nunca mais nos tocará tão profundamente. Nós nunca mais seremos capazes de odiar ou amar tão intensamente como antes. Nós não lamentaremos, nem nos alegraremos com a mesma intensidade da emoção humana. A profundidade de nossa visão continuará a nos trazer uma luz espiritual cada vez maior, sabedoria e orientação para que cada dia seja um dia de mais profundo discernimento. Um chamado para uma vida mais na atmosfera de Deus do que nos dias anteriores. Este trabalho servirá como fundação sobre a qual construiremos o templo e casa de nosso corpo, o templo da nossa experiência individual, um templo não feito com as mãos, eterno nos céus. Neste trabalho, já estamos no nível de consciência onde Cristo deve ser experimentado. Por anos, nós conversamos e ouvimos sobre a beleza do Cristo, o poder do Cristo e a influência de cura do Cristo, que é o Espírito do Senhor dentro de nós. Muitos de nós também foram abençoados através de alguma realização de outra pessoa deste Espírito de Deus. Agora, chegou a hora em que nós não devemos mais depender de conversas ou da iluminação de alguma outra pessoa. Nós devemos ter a experiência por nós mesmos, para que possamos estar nesse mundo, mas sem ser dele. Andar para cima e para baixo neste mundo e ainda assim não fazer parte dele. Entrar e sair das discórdias e desarmonias, tanto quanto dos prazeres e harmonias deste mundo, e para além de tudo isto, manter nossa integridade espiritual. Perdemos todo o sentido de ter que fazer alguma coisa, ou ter que saber algo, ou ter que entender alguma coisa. Há um relaxamento a respeito da responsabilidade pessoal, e nós descansamos na quietude e na serenidade da percepção de que, onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Contemplemos Deus trabalhando em seu universo, reconhecendo como o ser transcendental realiza seu trabalho através da nossa consciência. Algumas pessoas tiveram uma experiência de Deus, mas nenhuma transformação exterior disso resultou. Elas simplesmente viveram da memória disso, porque não sabiam o que significava, como tinha sido atingido ou como mantê-lo. No entanto, um estudante que dedicou sua vida ao estudo da sabedoria espiritual e da prática de meditação, descobre que, quando a experiência de Deus vem, ele não fica desnorteado, porque ele compreende o seu significado. Embora seja aceita com alegria, como prova da graça, ele sabe que isso foi atingido somente depois de dedicar muito tempo e esforço. Portanto, ele não vive de memórias desgastadas, porque, como a receptividade aumenta através da meditação contínua, a experiência de Deus torna-se mais frequente, até o dia em que pode ser alcançada à vontade. Esta presença e poder espirituais, este Cristo,
que assume as funções da vida por nós, é invisível, mas nem por isso menos real, apesar de toda sua invisibilidade. Ele assume as funções do corpo e assim torna-se desnecessário pensar sobre as atividades corporais. O Espírito dentro, o Cristo, é quem executa o que nos é dado, ou ao nosso corpo a fazer. Gradualmente, conforme o Cristo vive a nossa vida, a consciência do corpo físico ou de suas atividades é eliminada. Se fosse necessário pensar na circulação do sangue ou no trato digestivo, estaríamos então vivendo bem mais por meios humanos do que pela palavra que vem da boca de Deus. Mas não, o funcionamento do corpo, sem a necessidade de ajuda de qualquer pensamento e, de fato, sem nenhum conhecimento concreto da operação da corrente sanguínea ou do sistema digestivo, é uma evidência direta do Cristo em ação. A saúde é de Deus, e com esse reconhecimento, vemos que não há minha saúde ou sua saúde. Se aceitarmos isso literalmente, veremos milagres acontecerem. Deus não é personalista, seja o assunto em questão saúde ou fortuna. Saúde é realmente uma qualidade e atividade de Deus, a essência e substância de Deus. Se falarmos da minha saúde ou da sua saúde, isso indicará que há graus de saúde, boa saúde ou má saúde. Mas no caminho espiritual, isso não pode ser assim. É uma impossibilidade absoluta. Há apenas uma saúde, a saúde de Deus. Deus é a saúde do meu semblante. Saúde infinita, não porque é nossa saúde, mas porque é a saúde de Deus. Com o senso espiritual de saúde, vem a descoberta de que a saúde não é dependente da digestão, da eliminação ou do funcionamento de qualquer órgão do corpo. A saúde depende somente de Deus. Ela é uma qualidade e uma atividade de Deus. O que for necessário para o governo do corpo é realizado como uma atividade de Deus. Vamos lembrar disso em relação à nossa comida. A comida que eu como não tem nutrientes de valor, é sem substância, sem poder para sustentar ou manter a vida. Mas eu, a alma, a consciência do eu, transmito a ela sua substância, seu valor e sua nutrição. Se fizermos disso uma realização consciente, vamos descobrir que a comida terá um efeito totalmente diferente sobre nossos corpos do que teve até agora. Ele faz o que me foi designado a fazer, e, portanto, a atividade do corpo é realizada por esse eu dentro de nós. Nós não temos que pensar nisso. Ele faz isso. Ele aperfeiçoa aquilo que nos concerne. Sejamos espectadores de Deus aparecendo como a nossa saúde, nossa riqueza, nossa força e nossa vida. Assim é com todas as fases da nossa experiência humana. Se houver uma sensação de acerto sobre a vida, se as palavras certas são faladas na hora certa, se as ações retas são realizadas no momento certo, se a harmonia prevalece em nossa experiência, então nós sentimos, vemos, reconhecemos que cada fase dessa experiência é um resultado direto da atividade do Cristo. Nós não fazemos isso. Nós não pensamos. O Cristo faz tudo, mesmo antes que tenhamos alguma consciência do que está surgindo. O Cristo é uma atividade do corpo, do bolso e dos nossos relacionamentos um com o outro. A presença vem antes de nós para endireitar os caminhos tortos e preparar um lugar para nós. A presença faz tudo para nós, e nós vivemos neste plano de existência como testemunhas, contempladores. Existem inumeráveis passagens bíblicas que revelam a importância de esperar no Senhor, de ser um observador da vida. Isso não significa ficar sentado sem fazer nada. Pelo contrário, quanto mais se espera no Senhor, quanto mais alguém é um espectador de Deus, trabalhando nele, através dele e como ele, tanto mais ativo tornar-se ele. Se somos contempladores, observadores, fazemos essas coisas que requerem nossa atenção e que estão à mão. Se temos um lar para cuidar,
nós cuidamos dele. Se somos encarregados de um negócio para gerenciar, nós o administramos. Se temos chamadas a atender, nós o fazemos. Mas enquanto nós estamos envolvidos nessas atividades, mantemos a atitude: eu espero no Senhor, eu vejo o que o Pai me dá para fazer. Sempre mantemos a nós mesmos em tal estado de receptividade que estamos prontos e dispostos, a qualquer momento, a alterar qualquer plano que tenhamos feito a fim de seguir o plano divino. Há deveres a serem executados e obrigações a serem cumpridas por todos os dias das nossas vidas. Aquilo que nos é dado a fazer será realizado, mas, sendo um observador, descobrimos que existe uma direção divina, um poder divino que nos guia. Este é o estado de consciência alcançado por Paulo. Vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. É como se o homem Paulo caminhasse dizendo: o Cristo está no campo, o Cristo está agindo em mim, através de mim e como eu. Cristo vive minha vida por mim. Essa é a atitude que mantemos como observador, quase como se estivéssemos dizendo: eu não estou realmente vivendo a minha vida em tudo, estou assistindo o Pai viver a sua vida através de mim. Essa é a maneira ideal de viver. Esse é o modo espiritual de vida, a maneira em que nós encontramos o menor número de obstáculos, a menor oposição, o menor número de mal-entendidos. Há sempre uma presença, o infinito invisível, que vai adiante de nós para endireitar o que é torto e tornar perfeito cada detalhe da nossa experiência. Toda a nossa experiência de frustração vem da nossa relutância em esperar o suficiente por isso. A maioria de nós não está disposta a esperar até o momento em que uma decisão é necessária. Nós insistimos em conhecer e responder com antecedência, no dia anterior, na semana antes ou no mês anterior. Nós queremos saber o que há ao virar da esquina. Queremos saber hoje o que vai acontecer na próxima semana ou no próximo mês. Mesmo que uma decisão deva ser tomada para o próximo ano, esperemos o momento real em que a decisão é exigida e depois deixemos Deus colocar as palavras em nossa boca e revelar a ação a ser tomada. Dia a dia, a ação deve ser tomada. Dia a dia, o maná cai. Dia a dia, a sabedoria, orientação e direção necessárias para este dia nos são dadas. Deus nem sempre nos avisa com uma semana de antecedência, mas nós recebemos a direção que precisamos. Nós adquirimos o hábito da impaciência e o resultado é que, em vez de esperar que a decisão de Deus seja manifestada, nós deixamos o medo entrar e depois, com medo dos possíveis efeitos infelizes da indecisão, apressamo-nos a agir com base em nosso próprio julgamento humano. Na vida espiritual, não dependemos de nossa avaliação humana correta das situações. Independente de quão bom nosso julgamento pareça ser, voltamo-nos ao Pai. Pai, mostra-me quando me mover. Mostra-me se devo ou não dar o próximo passo e quando fazê-lo. Com paciência e prática, nós desenvolvemos a consciência de um observador, de esperar no Senhor que nos leve ao milagre da vida. E então, descobrimos não só que existe um Deus, mas que Ele se torna o fator regulador em nossa vida. Ele assume a nossa experiência. Nós temos impedido a atividade e operação de Deus em nossos assuntos por não sabermos esperar, por não sermos observadores, por não estarmos sentados, deixando um pouco de lado a nós mesmos até sentirmos que o Pai está assumindo o controle. Se ao menos pudéssemos fazer isso, nós encontraríamos o milagre de uma presença divina indo adiante de nós para tudo renovar. Quando tomamos uma decisão, muitas vezes encontramos obstáculos intransponíveis no caminho. Mas quando Deus toma a decisão, Deus vai adiante de nós, remove todos os obstáculos e realiza tudo o que é necessário para facilitar o compromisso. Vamos assumir a prática diária de sermos espectadores. Pai, este é o teu dia, o dia que tu fizeste. Eu me alegro e por isso te bendigo. Revela-me o trabalho deste dia. Mostra-me as tuas decisões, não as minhas, mas as tuas.
seja tua vontade o único princípio de motivação e ativação da minha vida. Estejamos dispostos a esperar até o último segundo antes que uma decisão seja tomada. Mesmo que ainda 1 minuto depois seja necessário, esperemos e esperemos. Sejamos pacientes, muito pacientes. Ele virá, e uma vez que tenhamos tido essa experiência, nós testemunharemos o milagre de observar Deus operando em nossos assuntos. Quando essa consciência se torna a experiência real, nunca mais saberemos o que é o ser sem uma consciência do governo de Deus, porque nós teremos descoberto que Deus responde, que Deus assume tudo. No Salmo 23, lemos que nós devemos habitar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, todos os dias. Para sempre e sempre eu vou morar neste reconhecimento da sabedoria de Deus e o governo de Deus. Depois de termos tido a distinta sensação de sermos guiados por Deus, do Cristo nos impelindo para agir, nunca mais ficaremos satisfeitos em tomar uma decisão sem recorrer à orientação espiritual. Muitas pessoas de sucesso dão testemunho da importância dos períodos de silêncio em que recorrem a seus recursos internos para inspiração e orientação. Elas descobriram que, organizando o seu dia, de modo a permitir intervalos curtos e frequentes de descanso e relaxamento das ocupações do mundo, isso liberta-as de uma sensação de pressão, reabastece seus reservatórios e elas vão em frente, com vigor e interesse renovados. Há um limite para o que a mente e o corpo humanos podem realizar em 24 horas. A pessoa no caminho espiritual, no entanto, que aprendeu a se abrir para a atividade do Cristo através da meditação, não conhece limitação. Não há limite para o que o Cristo pode realizar através de um ser humano em 24 horas. O Cristo não mede sua atividade em termos de capacidade individual. Opera através de sua capacidade, para a qual nós somos apenas instrumentos. Não há nada que não possa ser trazido das profundezas do nosso próprio ser interior, porque Deus é a mente do homem individual. Todos têm a capacidade total da divindade, e em proporção à quietude e serenidade do pensamento, essa mente flui infinitamente em expressão. Tanto a mente como o corpo são instrumentos de Deus. Assim como usamos o braço e a mão para escrever, Deus também usa nossas mentes e corpos para fazer a si mesmo visível e tangível na experiência humana. Como Deus nos revela a harmonia, a mente e o corpo servem como instrumentos para trazer a harmonia de Deus em forma e expressão visíveis. Qualquer inspiração recebida de Deus traz a plenitude. Por exemplo, se um inventor percebe que seu trabalho é a atividade de Deus, tudo o que é necessário para o cumprimento da ideia incorporada na sua invenção estará disponível, seja financiamento, publicidade, compra e venda. Isto é verdade para qualquer ideia criada por Deus. A fonte de sua inspiração é a mesma atividade que traz a sua plena fruição. Ninguém poderia seguir seriamente, por qualquer período de tempo, a instrução de meditação como estabelecida neste livro, sem perceber uma mudança radical em sua natureza espiritual. A partir do momento em que há um afastamento das relações materiais em favor de um modo de vida visível, humanamente desconhecido, é inevitável que esta mudança ocorra. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, generosidade, gentileza, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra tal, não há lei. Tal fruto não vem para aqueles que ainda não aprenderam a valorizar o Cristo, sua presença, poder e jurisdição. Anos de consagração e devoção daqueles que, em alguma medida, deixam tudo para Cristo, devem ter precedência na colheita deste fruto. Quando chega a hora, nunca mais estaremos sós, nunca mais teremos medo. Nós poderemos passar pelo vale da sombra da morte, mas mesmo lá, a presença estará conosco. Nós descansamos no centro de nosso ser enquanto as tempestades passam por cima.
somos espectadores de Deus, guiando, mantendo e sustentando a si mesmo. Deus realizando a si mesmo como ser individual. Então, nós o vemos como Ele é, e Deus aparece como a integridade, a abundância, a harmonia, a paz e a alegria da nossa experiência.